O salão escuro da mansão estava envolto em uma escuridão densa, apenas raros raios de luar atravessavam as janelas empoeiradas. De repente, um jovem surgiu das sombras, sua figura envolta pela penumbra, e em suas mãos ele segurava uma espada ensanguentada. A dama estremeceu, seus olhos se arregalaram de horror. Ela não conseguia entender quem ele era ou de onde havia vindo, mas sua presença inspirava medo. A espada, brilhando na luz fraca, estava coberta de sangue escuro, e a visão fez seu coração quase parar. Com voz trêmula, a heroína perguntou por que o estranho estava fazendo tudo aquilo, trazendo dor e sofrimento. O jovem insistiu que tudo aquilo estava acontecendo por causa dela, porque a dama ainda estava viva e bem. Lentamente, ele ergueu a cabeça, e em seus olhos ela viu não apenas fúria, mas também uma dor profunda. Ele não era apenas um assassino, ele tinha uma história cheia de sofrimento e perda. Ele chamou a dama de antiga imperatriz e então ergueu sua espada ensanguentada, preparando-se para se despedir dela para sempre. Ela sentiu que havia algo mais naquele jovem além de sede de vingança, talvez ela pudesse ajudá-lo, talvez pudesse compreendê-lo. A garota que ele havia acabado de matar era linda, com longos cabelos espalhados ao redor como uma aura dourada. Pensamentos de vingança giravam na mente do jovem, como ele planejava vingar sua perda. Mas agora, vendo as consequências de seus atos, tudo aquilo parecia sem sentido. A alma da jovem inocente deixou o corpo e, ao se ver deitada em meio ao sangue, a heroína percebeu que havia sido morta. Morta naquela noite. A heroína, chamada Daria, e aquele jovem estavam separados por um abismo de 15 longos anos, durante os quais não tiveram a chance de se reencontrar. A dama entendeu que ele teve que suportar muita dor, vivendo em completa solidão, e que seu coração, na verdade, estava encharcado de sofrimento. No salão escuro da mansão, onde antes havia vida, agora restava apenas a sombra de sua loucura e tristeza. A alma da garota deveria seguir para outro mundo, mas por algum motivo, desta vez, a heroína não conseguia simplesmente desaparecer. Ao tentar escapar da realidade, ela acabou deixando uma ferida incurável no coração de Yuri. E a heroína do romance sabia que precisava consertar tudo, porque acreditava que o jovem não podia ser deixado naquele estado. Ela estava disposta a fazer qualquer coisa, e pediu a Yuri que lhe desse uma chance de consertar tudo, de mostrar quem ela realmente era. A heroína abriu os olhos de repente, e a primeira coisa que viu foi uma luz intensa rompendo uma névoa suave. Havia silêncio ao seu redor, e apenas uma leve brisa agitava as cortinas, como se sussurrasse algo em seu ouvido. A heroína não entendia onde estava, mas em vez de medo, foi invadida por uma estranha sensação de leveza e liberdade. Sobre a mesa, viu um diário, que certamente continha pelo menos alguma informação. Ao pegá-lo nas mãos, a heroína percebeu que indicava uma data de 10 anos atrás, o que significava que ela havia retornado ao passado. O coração da dama bateu mais rápido, e a simples ideia de ter renascido parecia impossível. Agora, ela precisava descobrir para qual momento havia sido transportada, como e por que havia acabado ali. A heroína teve que se separar de Yuri logo após o parto. Sendo filha de um barão, enfrentava diariamente os olhares severos ao seu redor e se sentia rejeitada. O marido de Daria, o venerável imperador, estava sempre em viagens de negócios, então raramente visitava a corte imperial. Por essa razão, o filho recém-nascido era sua única esperança de uma vida feliz, mas isso não estava destinado a acontecer. Um dia, o imperador veio até ela e agradeceu à jovem por seu trabalho árduo, mas ela não entendeu de que trabalho ele estava falando. A dama tinha certeza de que sua história com o bebê estava apenas começando, e agora ela tinha a chance de reescrevê-la. Mas, de repente, o jovem declarou que ela já havia feito tudo o que era necessário e que eles não precisavam mais de seus serviços. Ela sabia que os aristocratas sempre tentavam controlar o destino dos que estavam abaixo deles. Daria pediu que parassem, mas o jovem avisou que deixaria o restante nas mãos de um educador. A heroína sentiu o medo apertar seu peito, mas uma chama de determinação acendeu dentro dela. Ela não podia deixar que tirassem seu único tesouro. Ela sabia que haveria uma luta pela frente, mas agora tinha um objetivo: proteger seu filho daqueles que queriam tirar tudo dela. Com sorrisos de desprezo, eles se viraram e saíram do quarto, deixando Daria sozinha com seus pensamentos e medos. A heroína estava pronta para lutar por seu único filho, e nada poderia detê-la. Mas logo depois disso, a respeitável senhora da casa entrou no quarto e, com uma voz ameaçadora, exigiu que a criança fosse entregue imediatamente. Ela não podia acreditar que alguém ousaria falar de seu filho como se ele fosse apenas um objeto que pudesse ser passado de mão em mão.
A heroína declarou que nunca permitiria que levassem seu filho, e lágrimas desesperadas escorriam por seu rosto. Ela garantiu que criaria o filho com as próprias mãos, e faria de tudo para que sua vida fosse plena e feliz. Mas a senhora assegurou que a garota dificilmente poderia oferecer algo ao menino. Ela olhou para a imperatriz com desprezo, seu olhar frio deixando claro que não iria recuar. Disse que a dama havia feito um ótimo trabalho ao gerar um herdeiro, mas que já havia cumprido seu papel. Era surpreendente que ela só tivesse descoberto aquilo agora. A heroína, sentindo seu mundo desmoronar, deu um passo à frente, com a voz se tornando mais firme. Daria tentou resistir, mas o poder e a influência deles eram grandes demais. Eles garantiram que estavam agindo no interesse da criança, e que seu futuro estaria garantido em suas mãos. Os aristocratas que vieram à sua casa eram implacáveis e decisivos, e quando levaram a criança embora, as lágrimas da heroína caíram no chão, deixando marcas indeléveis de tristeza. Segurando o bebê nos braços, a dama disse com desdém que aquilo não era um pedido vindo de fora, mas uma ordem de Sua Majestade, o Imperador, ordem que ela certamente devia obedecer. Eles riram dela, dizendo que a esposa do imperador e filha da família de um barão nem sequer era capaz de assumir a responsabilidade de cuidar do príncipe herdeiro. Naquele momento, a heroína só pôde perceber, com dor, o quão impotente era naquela situação. A partir de então, não lhe foi mais permitido ver Yuri, exceto em alguns eventos oficiais. A criança estava destinada a crescer como príncipe herdeiro, sem ter qualquer ligação com sua mãe. E, segundo esse roteiro, a primeira vida da heroína terminou com a morte, pelas mãos do próprio filho. Mas agora, Daria tinha uma chance de se redimir. E ela tinha certeza de que, neste cenário, tudo seria diferente. Por isso, lutava desesperadamente para passar pelos guardas e pelas portas de ferro, tentando alcançar seu filho. A garota já havia sido avisada várias vezes de que, sob nenhuma circunstância, poderia ver seu filho. Mas ela declarou com orgulho que a imperatriz queria se encontrar com o príncipe herdeiro, e que ninguém tinha o direito de impedi-la. Os guardas se entreolharam, confusos, pois as palavras da garota se mostraram um argumento de peso para abrirem as portas. Assim, um minuto depois, a heroína passou pelas portas trancadas, e os guardas se curvaram diante dela com respeito. Ela entrou no quarto com o coração acelerado, esperando ver seu filho, aquele com quem ela também fora proibida de se comunicar. Ele estava ali, um pouco envergonhado, mas seus olhos brilharam de alegria assim que encontrou o olhar da mãe. O coração da imperatriz disparou ao reconhecer seu filho, o ar que ela havia perdido por tantos anos. O menino sentiu os olhos se encherem de lágrimas de alegria, mas tentou conter-se. Yuri correu em direção a ela, abraçando-a com todas as forças. O cheiro do perfume da mãe e a sensação de segurança preencheram seu coração de alegria. Mas o garoto não conseguia compreender totalmente a profundidade das palavras dela. A separação causava-lhe dor, e ele não queria aceitar isso. O coração dela se encheu de amargura pelo medo de que ele não conseguisse entender. Ela acariciou sua cabeça com ternura e carinho. O menino, assustado, perguntou se algo havia acontecido. Mas, na verdade, sua amada mãe apenas queria ver seu filho, aquele com quem valorizava cada minuto da vida passada. Um diálogo entre alguém de alta posição e o príncipe herdeiro era considerado uma ofensa à família imperial, era o que todos diziam. E, no fundo, temendo a condenação alheia, a heroína havia aceitado esse fato e concordado em viver separada do filho. Mas, com o tempo, ela entendeu tudo, sua aceitação havia sido um grande erro, e seu filho precisou passar toda a infância sem sua mãe amada. Nesta vida, ela decidiu que nunca mais desistiria tão facilmente. E que ninguém ousaria separá-la de Yuri. A imperatriz sempre foi sua proteção, sua luz neste mundo grande e, às vezes, sombrio. E, não importava o que dissessem, ela tinha certeza de que faria de seu filho a pessoa mais feliz da Terra. Mas, naquele dia, o garotinho estava extremamente ansioso, e, com lágrimas nos olhos, perguntou por que sua mãe não havia respondido à sua carta. Parecia que ela não fazia ideia do que ele estava falando, e olhou para Yuri com surpresa. Recentemente, Yuri havia escrito uma carta para a mãe, e tinha certeza de que ela a teria recebido imediatamente. Nesse momento, a governanta entrou no quarto e pediu que a imperatriz se retirasse, pois todos sabiam que ela estava proibida de encontrar-se com o filho. A tutora de Yuri, a senhorita Adelaide, estava para voltar, e duas criadas haviam pedido ao garoto que a esperasse em seu quarto e não saísse sob hipótese alguma. O sorriso da mãe mudou imediatamente para uma expressão preocupada. Yuri olhou para ela, sentindo um aperto no coração.
ele não conseguiu conter as lágrimas, e toda a alegria de estar com a mãe foi, de repente, substituída por uma sombra de confusão e solidão. Havia uma esperança em seu coração de que aquilo fosse apenas uma provação temporária, e de que sua mãe logo estaria ali de novo, protegendo-o de tudo. A governanta afirmou que, até ontem, o garoto havia ficado quieto em seu quarto, mas que hoje ele precisou ver a imperatriz. A imperatriz lançou um olhar de raiva maternal para as criadas que haviam acabado de separá-la de seu filho. Disse que Yuri havia lhe enviado uma carta recentemente, mas, por algum motivo, ela nunca chegou até ela. A governanta, porém, assegurou que não fazia ideia do que a imperatriz estava falando. Mas a dama declarou, furiosa, que se a criada não quisesse ser expulsa daquele castelo naquele exato dia, então era sua obrigação trazer aquela carta, agora. Cada dia passado longe de seu único filho era uma provação dolorosa para a imperatriz. Desta vez, ela havia conseguido conquistar algo, e as cartas enviadas por ela. As cartas do próprio filho finalmente estavam deitadas em caixas de papelão sobre sua mesa. As cartas continham desenhos coloridos, e o menino constantemente perguntava como sua mãe estava. Mas, como não recebia respostas dela, começou cada vez mais a acreditar que ela não o amava de verdade. Ao olhar para os rabiscos alegres e os desenhos coloridos, a imperatriz sentiu o quanto seu filho a amava, apesar de terem sido separados há tanto tempo. Ela ficou parada diante da porta trancada, os olhos cheios de lágrimas, mas tentando manter a compostura. Seu coração apertava de dor ao pensar que seu amado filho Yuri estava atrás daquela porta. O eco da risada dele ainda soava em sua memória, preenchendo os corredores do palácio com um calor que agora parecia distante e inalcançável. Daria pressionou a palma da mão contra a madeira fria da porta, como se esperasse que esse contato físico pudesse, ao menos, diminuir um pouco a distância entre os dois. Ela sabia que precisava encontrar um jeito de ter seu filho de volta, não apenas por si mesma, mas também por Yuri. As criadas que viam a imperatriz chorar e sofrer todos os dias compreendiam a força da dor materna que ela sentia. A governanta pediu perdão à imperatriz, alegando que estavam, de fato, muito arrependidas, mas que apenas seguiam ordens. A imperatriz queria saber quem havia ordenado que as cartas de seu filho não fossem entregues, mas a governanta tinha medo de contar toda a verdade. A imperatriz pediu às criadas que parassem de mentir, assegurando-lhes que seriam punidas assim que ela descobrisse quem deu tal ordem. As criadas sabiam que seria melhor contar a verdade de uma vez, para evitar uma punição cruel. A imperatriz sabia que, para conseguir viver novamente ao lado de seu filho Yuri, precisava primeiro convencer uma única pessoa. No dia em que seu filho foi levado, um jovem foi até ela e disse que a senhora havia feito tudo o que era necessário, e desde então, eles não haviam mais se falado. E agora ela estava ali, segurando em suas mãos as cartas da pessoa mais querida e amada, e todo o resto parecia completamente irrelevante. O caminho para a liberdade e para a reunião com seu filho era difícil, mas ela estava disposta a lutar pelo futuro deles, pelo amor deles, custasse o que custasse. Daria seguiu diretamente até o imperador, e na porta do escritório dele, foi recebida por um mordomo. Ela prometeu a si mesma que tudo iria mudar, e por isso decidiu ter uma conversa urgente com o próprio imperador. A imperatriz entrou com orgulho no escritório, onde o imperador do Império Hilariano estava sentado à mesa. Aquele homem de coração gelado era seu marido, e também o pai biológico de Yuri. O nome dele era Alexander Close, o respeitável imperador de um grande império. Fazia muito tempo desde a última vez que se viram, então a imperatriz saudou o grande senhor. O jovem imperador se perguntou se algo havia acontecido no castelo, já que até a imperatriz havia aparecido em sua presença. A dama admitiu que era exatamente sobre isso que queria falar com ele, e não havia vindo sem motivo. Sentando-se em um sofá de couro preto, o imperador sinalizou que estava disposto a ouvir sua esposa. Ela começou a falar sobre a porta que não deve ser aberta, e o imperador entendeu claramente do que ela estava falando. Alexander sabia que, mais cedo ou mais tarde, a imperatriz voltaria a tocar nesse assunto, e esse dia finalmente havia chegado. A dama pediu com confiança permissão para ver seu filho, pois aquilo não podia continuar. Essa porta que não pode ser aberta era uma barreira espessa que claramente separava sua vida da de Yuri. E para ultrapassá-la, era preciso ser um funcionário do Departamento de Educação. A imperatriz queria conseguir uma permissão de Sua Majestade e acabar com todas as restrições que a separavam de seu único filho. Ao expressar sua opinião, a imperatriz, visivelmente agitada, percebeu que seu marido não reagia, apenas a olhava em silêncio. Ela colocou sobre a mesa várias cartas que seu filho havia escrito para ela, eram muitas, mas só agora ela as receberá.
Provavelmente, por alguma razão, elas haviam sido trancadas em caixas, e o imperador devia saber o motivo de não terem chegado ao destino. Alguém claramente havia ordenado que essas cartas não fossem entregues à imperatriz. E, como estavam brincando com os sentimentos de seu filho, a heroína não estava disposta a perdoar, em hipótese alguma. A jovem admitiu que era a mãe biológica dele, e que a ideia de seu filho crescer sem amor materno a deixava profundamente triste. Por isso, a partir de agora, queria passar o máximo de tempo possível com Yuri. O imperador continuava em silêncio. A corajosa dama declarou que não sairia do escritório do imperador até receber uma permissão oficial. E que, por mais que ele tentasse, não poderia apagar o laço de sangue que unia a imperatriz a Yuri. Depois de pensar por um momento, Alexander disse calmamente que ela deveria fazer o que quisesse. Mas a imperatriz não entendeu se aquilo significava que tinha, de fato, a permissão. O jovem suspirou e disse: "Você mesma disse que não sairia daqui sem permissão. Mas agora está procurando problemas." O imperador não disse mais nenhuma palavra, e a dama tremeu só de pensar que talvez tivesse conseguido convencer o próprio marido. Alexander deu. A permissão foi concedida, mas a imperatriz só poderia ver o filho sob certas condições. O imperador lhe entregou a chave daquela porta trancada, mas pediu que ela fosse pessoalmente buscá-la. Aquela era justamente a chave tão preciosa que abria a porta que a separava de seu amado filho. A imperatriz nunca sonhou que um dia a receberia, mas agora ela estava quase em suas mãos. Ainda assim, sentia medo, talvez o imperador estivesse tramando algo. Mesmo assim, pelo bem de Yuri, ela estava disposta a fazer qualquer coisa. Então, estendeu a mão e, para sua grande surpresa, Alexander colocou a chave em sua palma. Ao fechar a porta do escritório atrás de si, a imperatriz suspirou profundamente. Mal podia acreditar que, a partir daquele momento, tudo finalmente havia mudado. Por motivos que ela desconhecia, o imperador decidiu, por vontade própria, entregar-lhe a chave e permitir que visse seu filho. Ela foi imediatamente até a porta de ferro com os guardas e informou que havia recebido permissão de Sua Majestade, então os guardas deveriam deixá-la entrar. Segurando a chave preciosa em suas mãos, a imperatriz pediu alegremente que abrissem a porta para ela. Finalmente, a porta, até então impossível de abrir, se abriu. E ali, parada no limiar do quarto, a imperatriz acreditava que mudaria seu futuro com Yuri. Mas algo inesperado aconteceu: o menino não estava no quarto. E, por mais que a imperatriz perguntasse, todos evitavam responder, como se não soubessem de nada. Mas eles ainda não sabiam que a imperatriz agora estava autorizada a ver seu filho, e logo ela o encontrou em um jardim florido. De repente, Yuri ouviu um som familiar. Um vento perfumado trouxe consigo um sussurro que fez seu coração se agitar. A imperatriz, por acaso, tinha em mãos uma carta ainda não lida de seu filho. Nela, ele perguntava quais flores sua mãe gostava, para que pudessem finalmente ir colhê-las juntos. Yuri se virou e ficou paralisado. Diante dele estava a imperatriz, sua mãe, e sua imagem parecia a personificação da primavera. O coração do menino começou a bater mais rápido. Todos os medos e preocupações que o oprimiam desapareceram subitamente. A imperatriz mostrou ao filho a carta com flores coloridas desenhadas e se desculpou por ter demorado. Daria só havia conseguido ler algumas cartas até então, mas prometeu que leria uma por uma até o fim, e que responderia a todas. Não era à toa que ela havia levado a carta sobre flores. O menino havia escrito que queria montar o buquê mais bonito junto com sua mãe. Mãe e filho finalmente estavam juntos novamente. E, naquele pequeno canto do jardim florido, não havia espaço para tristeza ou medo. Mas, de repente, o menino se levantou e, sem nem mesmo olhar para sua mãe, tentou dizer algo. Pediu desculpas, e de repente correu para a frente. A imperatriz não esperava que seu amado filho simplesmente fugisse no momento em que finalmente se reencontravam. Segurando a carta preciosa em suas mãos, ela não entendia por que Yuri havia fugido dela, afinal, ela o amava tanto, e ele sabia disso. No dia seguinte, a imperatriz passou em lágrimas e desespero. No dia anterior, ela havia ficado tão feliz por rever seu filho, mas, sem querer, acabou o confundindo e o assustando, e ele fugiu. A imperatriz chorou ao lembrar o quanto ele havia escrito pensando nela, e que, se não tivesse tido a chance de viver sua vida novamente, talvez nunca tivesse descoberto isso. A heroína percebeu que deveria ter sido mais cuidadosa, pois as crianças são muito mais sensíveis do que os pais imaginam. Para a imperatriz, Yuri era mais importante que tudo, e ela entendia perfeitamente que ele era a coisa mais preciosa de sua vida.
Não havia como ela alcançar os sentimentos do menino apenas o imaginando de longe. Por isso, a imperatriz decidiu que, a partir daquele dia, começaria a conhecer Yuri melhor, e tentaria se aproximar dele. Desde o amanhecer, a heroína estava cheia de entusiasmo para passar tempo com o filho. Então foi imediatamente até aquela mesma porta. Antes de cada encontro com Yuri, a imperatriz precisava visitar Sua Majestade, era uma das condições impostas. Uma dama respeitável andava pelos corredores e comentou que o imperador havia ido até a base para inspecionar as tropas. E que, sendo esposa dele, a imperatriz certamente deveria saber onde ele estava. Isso deixou Daria cada vez mais nervosa. Essa dama, que constantemente tentava feri-la, era ninguém menos que a própria tia de Alexander, Lady Adelaide. E foi ela quem levou Yuri embora logo após o nascimento. A senhora se virou e disse que voltaria mais tarde, quando o imperador estivesse de volta. Mas, de repente, ela confessou que estava com a mesma chave, e que podia abrir a porta. Antes, ela não permitia que ninguém se aproximasse nem um passo de Yuri. Mas agora, algo parecia ter mudado nela, ou talvez aquilo fosse apenas mais uma de suas más intenções. Afinal, a proposta era, no mínimo, estranha. A imperatriz, sem ver seu filho, começou a escrever algo no papel enquanto a dama esperava ao lado, querendo saber se ela realmente havia decidido lhe dar uma autorização. A dama sorriu docemente e entregou o papel à imperatriz, pedindo que o mostrasse aos guardas na porta. Aquele papel era a permissão para entrar. Com a mão estendida, ela esperava que a imperatriz se aproximasse, mas assim que ela chegou perto, a dama jogou o papel de suas mãos. A permissão caiu no chão, e Adelaide a pisoteou com força, mostrando seu poder diante da imperatriz. Ela disse que a moça não precisava interferir na criação do príncipe herdeiro, pois havia uma tradição na família imperial, as crianças eram educadas por parentes do lado paterno. Naquele mesmo dia, o imperador ordenou que a educação da criança fosse confiada a uma tutora. Adelaide insistiu que a imperatriz deveria lembrar das palavras de Sua Majestade naquele dia. A imperatriz não queria mais lidar com aquela mulher e seguiu em frente. Pediu apenas que ela tomasse cuidado com suas ações e não fizesse nada desnecessário. Aquela senhora tinha muito poder dentro do castelo, e mesmo pelo bem de Yuri, enfrentá-la não era a melhor ideia no momento. Mas a imperatriz ainda queria conhecer melhor a criança. Por isso, decidiu observá-lo de longe, para não ficar tão próxima durante as aulas. A mãe estava sempre por perto, observando com cuidado tudo o que seu amado filho fazia. Até mesmo durante o almoço, vigiava pela janela, certificando-se de que o menino estava comendo bem e sendo alimentado. De repente, durante o jantar, o garoto deixou cair um tomate no chão e a criada atenciosa limpou rapidamente para o príncipe herdeiro. Todo esse tempo, a imperatriz observou seu filho durante o dia e pôde afirmar algo com convicção. Yuri passava a maior parte do tempo em silêncio e não sorria, algo completamente diferente do comportamento de uma criança feliz e alegre. Ela notou que, assim que as criadas se viravam, o menino colocava algo da comida no bolso. Ele olhava ao redor para se certificar de que estava completamente sozinho no refeitório e então saiu, indo em uma direção desconhecida. No pátio da mansão, a imperatriz percebeu que ele parecia ir até o lugar onde o haviam visto no dia anterior. E, ao se aproximar, finalmente entendeu para quem seu filho estava tentando levar comida. Um pequeno filhote peludo pulou dos arbustos. O menino tirou a fruta que havia guardado no bolso e imediatamente a ofereceu ao cachorrinho, prometendo que ninguém faria mal a ele. O filhote, feliz, lambeu o rosto do menino, e ele estava incrivelmente feliz naquele momento. Observando tudo de perto, a imperatriz nunca havia visto seu filho rir tão sinceramente. Isso significava que Yuri tinha um amigo secreto o tempo todo. A imperatriz foi buscar comida para o cachorrinho, enquanto o filho ficava com seu novo amiguinho. O menino se sentou e ficou brincando alegremente com o filhote. Mas, naquele momento, a tia do imperador apareceu, olhando com raiva para o príncipe herdeiro, que estava de frente para o cãozinho. Yuri gritou que sentia muito, mas pediu que a dama, sob nenhuma circunstância, tocasse no cachorro. Mas a cruel senhora ordenou que se livrassem do animal, e as criadas expulsaram o filhote da mansão. A senhora pegou uma vara nas mãos, o que significava que ela pretendia punir o inocente menino naquele momento. Ele a empurrou na barriga e pediu que parasse, mas a temível dama não ouviu os gritos suplicantes da criança. Adelaide queria que aquele garoto finalmente entendesse qual era o seu lugar e parasse de desobedecer os adultos. Ela disse que, por causa daquele cachorro sarnento, ele estava todo sujo e agora teria que se lavar.
gritou que o príncipe herdeiro não deveria perder um segundo com coisas inúteis, e brincar com um cachorro sujo não lhe traria nenhum benefício, por isso, seria punido naquele dia. Yuri fechou os olhos e tentou se recompor, pois sabia que chorar não ajudaria. Tudo o que podia fazer era suportar em silêncio o comportamento rude de sua parente até crescer. Mas, assim que a dama levantou a vara e estava prestes a atingir a criança, gritos foram ouvidos por perto, mandando-a tirar imediatamente suas mãos sujas de cima do menino. Naquela mesma manhã, o imperador finalmente havia retornado à propriedade, e os cavaleiros o saudaram com respeito. O capitão da guarda pessoalmente cumprimentou o ilustre senhor, desejando-lhe um bom retorno ao lar. Sua Majestade, o imperador, estava de volta, e todos os moradores da mansão aguardavam seu retorno. Ele foi imediatamente informado das novidades no castelo. A situação era a seguinte: em relação aos portões, a imperatriz fazia o que bem entendia. Justamente nesse momento, Yuri estava com a tia do imperador, que tentava puni-lo com varadas. Ela tinha certeza de que o menino estava se comportando mal e achava que não seria punida de forma alguma. Mas, assim que levantou o chicote, ouviu uma voz feminina e firme bem ao seu lado, era a imperatriz. Ela se colocou entre o filho e a agressora, protegendo o menino com seu próprio corpo, e ordenou que a senhora tirasse as mãos da criança e nem pensasse em tocá-lo. Ela perguntou a Lady Adelaide o que tudo aquilo significava, mas a mulher insistia que a imperatriz estava errada por ignorar suas advertências anteriores. As criadas alegaram que o príncipe herdeiro estava agindo de forma muito estranha, então o seguiram, e encontraram. Ele alimentando um filhote sujo deixou Adelaide certa de que tal comportamento não era nem um pouco apropriado para o príncipe herdeiro. A imperatriz tentou descobrir onde a cruel dama havia colocado o cachorrinho, pois qualquer coisa podia ser esperada dela. Adelaide insistiu que brincar com um filhote sujo era uma perda de tempo e que ele provavelmente já estava muito longe. A imperatriz ficou furiosa ao ouvir como ousavam tratar o animal e seu filho, e estava pronta para lidar com a atrevida tia do imperador. Adelaide então apontou sua bengala para a imperatriz e mandou que ela calasse a boca imediatamente, dizendo que não tinha o direito de ficar com raiva. Ela insistiu que Sua Majestade lhe confiou a responsabilidade de supervisionar todos os aspectos da educação do príncipe herdeiro, então era natural que ela tentasse limitar todas as distrações. Ela lançou um olhar furioso para a mãe de Yuri, declarando que a baronesa não tinha permissão alguma para interferir nos assuntos do império e, desde que entrou no palácio, deveria se comportar com submissão. Yuri não aguentava mais aquela situação tão tensa, então pediu que Adelaide e sua mãe parassem de discutir. A imperatriz olhou emocionada para seu filho, que estava parado no meio do pátio da propriedade e chorava alto, pedindo desculpas. O menino estava muito abalado e tinha certeza de que tudo era culpa dele, e que todos estavam brigando constantemente por sua causa. A imperatriz estava apenas preocupada que, ao invés de alegria e felicidade, seu filho só presenciasse gritos e dor. A mãe acariciou o ombro do filho e disse com uma voz doce que ele não havia feito nada de errado e que não deveria pensar assim. Adelaide, segurando sua bengala, declarou que Yuri sim havia se comportado mal e que, por isso mesmo, deveria ser punido. Ela acreditava que o príncipe herdeiro demonstrara hipocrisia infantil e, por causa disso, o cachorro teve que ser expulso. Olhando nos olhos do inocente menino, ela disse que agora o cachorrinho estava correndo pela floresta por culpa dele e que, provavelmente, já havia sido devorado por animais selvagens há muito tempo. A vida do inocente Yuri era como uma eterna maré de azar, onde não havia espaço para alegria e amor. Adelaide estava certa de que ninguém deveria derramar lágrimas por causa de um cachorro miserável. Ao ver aquela cena desagradável, a imperatriz sentiu pena da tia do imperador, que provavelmente não conhecia sentimentos como amor, cuidado e compaixão. Mas ela esperou para ver o que a imperatriz faria a seguir, pois a situação ficava mais tensa a cada minuto. A dama então declarou com confiança que era a mãe legal daquela criança e não toleraria mais o tratamento grosseiro de Adelaide com seu filho. Agora seu menino chorava porque sentia pena do cachorrinho, e isso apenas provava que Yuri ainda tinha um coração bondoso. Mesmo depois do tratamento cruel de Adelaide, a criança demonstrava ser mais forte do que a própria tia do imperador, pois conseguia manter o coração puro, enquanto ela o havia perdido em algum lugar, em busca de uma glória vazia. Lady Adelaide achou as palavras da imperatriz extremamente ousadas, mas infelizmente, eram verdadeiras. E a imperatriz continuou, admitindo que todas as cartas escritas por Yuri para ela nunca chegaram às suas mãos, o que significava que alguém ordenou que fossem escondidas no depósito. E provavelmente essa pessoa era a própria tia Adelaide. A dama riu maliciosamente e disse,
Será que a filha do barão se lembra do passado do pai e agora culpa os outros por seus problemas? Sendo que nem mesmo tem provas. Agora tudo estava claro para a imperatriz, a principal ameaça à sua comunicação com o filho era Lady Adelaide. A jovem segurou a mão da tia e confessou que agora entendia por que, quando recebia uma carta do filho, elas exalavam o cheiro horrível do perfume da própria Adelaide. Adelaide começou a se gabar, dizendo que seu sobrinho, o Sr. Close, era ninguém menos que Sua Majestade, o Imperador, e que a garota provavelmente nem imaginava o que ele poderia fazer com ela ao descobrir tudo isso. O deboche de Adelaide não tinha limites, pois seu status era alto, e ela sabia que ninguém poderia prejudicá-la. De repente, a voz do jovem fez todos se virarem, Yuri olhava à frente com olhos preocupados. Diante deles, estava o majestoso imperador em pessoa, que acabava de retornar de uma missão importante. A tia certamente não esperava que ele voltasse tão cedo, então o cumprimentou com um sorriso falso. Ninguém sabia se Alexander havia escutado toda a conversa que acabará de acontecer entre sua esposa e Adelaide. Yuri e sua mãe estavam muito assustados, mas acreditavam que a justiça finalmente prevaleceria. Sua Majestade havia nomeado pessoalmente sua tia para cuidar da educação do filho, então era de se esperar que tomasse o lado dela. A tia, com uma voz sarcástica, disse que se encontrava em uma situação desagradável e estava sendo acusada de um crime que não cometeu. Aparentemente, a imperatriz tinha tendências delirantes. Adelaide alegou estar seriamente preocupada com o futuro da família imperial, pois a imperatriz estava se comportando de forma totalmente inadequada. Ela ainda afirmou que Sua Majestade já lhe havia informado que seu papel como esposa havia acabado há muito tempo. Mas a imperatriz não queria se conformar com a injustiça e estava disposta a passar por cima de qualquer um para alcançar seu objetivo. O imperador então lançou um olhar raivoso à sua tia e mandou que tirasse suas mãos sujas. Afastasse as mãos dele e deixasse sua companhia imediatamente. Adelaide provavelmente não esperava tamanha grosseria por parte de seu sobrinho e ficou boquiaberta com as palavras inesperadas que ele disse. A imperatriz ficou ao lado do filho e ambos observavam atentamente a conversa entre Sua Alteza e a dama. Como ficou claro, o imperador já havia instruído seus subordinados a conduzir uma investigação sobre os métodos educacionais de Adelaide, e ela não podia acreditar que seu próprio parente havia feito isso. O jovem informou que, durante sua ausência do castelo por causa da expedição, ela fazia o que queria ali. O imperador também estava ciente de que seu filho tinha marcas de espancamento no corpo e sabia que Adelaide havia retido as cartas do menino, alegando que era tudo em nome do processo educativo. O imperador tentou respeitar a única parente próxima de sua falecida mãe, mas foi longe demais em sua confiança, e isso quase levou a consequências irreversíveis. Com raiva, ele declarou que todas as ações de sua tia mereciam a pena de morte. A dama entendeu a gravidade da situação em que se encontrava, então pediu ao imperador que a perdoasse. Ela implorou de joelhos diante de seu sobrinho, cujo respeito já havia perdido há muito tempo, pedindo perdão por sua grosseria. A imperatriz pediu ao jovem que esperasse um pouco, provavelmente queria dizer algumas palavras a ele. O imperador afirmou que a imperatriz devia estar ciente de que insultar a família imperial acarretaria as consequências mais graves, e a dama teria que expiar sua culpa indo para um lugar bem distante dali. A imperatriz queria que Adelaide fosse privada de seu cargo, status e de todos os direitos como aristocrata, ou seja, a morte seria um destino mais fácil do que o que aguardava. Mas o jovem recusou friamente, o que mostrava que ele tinha seus próprios planos para sua tia. Ele viu o rosto preocupado de seu filho, que nunca havia visto o pai em tal posição. O imperador, ao se virar, disse que consideraria a opinião da imperatriz, pois a situação era realmente muito séria. Assim que Adelaide percebeu a gravidade de tudo o que havia feito, ela imediatamente se voltou para a imperatriz Daria. Ainda ajoelhada, implorou perdão à jovem e prometeu lealdade a ela se fosse perdoada. A imperatriz respondeu que não era por Adelaide, mas sim por Yuri. Ela tinha certeza de que Yuri se culparia para sempre se algo de ruim acontecesse, e Daria não queria esse destino para seu filho. Por isso, perdoou a pessoa mais cruel daquela mansão. Ela então riu alto e perguntou se Adelaide sabia qual era a região mais remota dali. Essa região distante se chamava Candela e ficava ao norte da capital imperial. A imperatriz explicou que lá havia um lindo monastério onde a disciplina era extremamente valorizada, um lugar conhecido como a prisão de gelo, que até os piores pecadores temiam profundamente. A partir de amanhã, esse lugar se tornaria o novo lar da tia Adelaide, que ousou desonrar o imperador. A dama esperava escapar do castigo, mas o imperador já havia decidido tudo havia muito tempo. Nesta situação, a justiça finalmente prevaleceu.
A imperatriz, pegando o filho pela mão, pediu que ele a acompanhasse. Ela sabia que sua influência e posição na linhagem real eram grandes, mas não imaginava que as tentativas de denegrir Yuri só fortaleceriam sua determinação como mãe. Aquele momento era mais do que uma simples defesa, era uma expressão do amor, força e devoção que ela sentia por seu filho. Finalmente sozinhos novamente, mãe e filho estavam na sala de estar, confortavelmente acomodados em um grande sofá macio. Yuri ainda chorava por causa do filhote perdido, e a imperatriz se culpava por não ter interferido no momento certo. Yuri sabia que sua mãe não tinha culpa de nada, mas começou a acreditar que tudo era responsabilidade sua, e que o cachorrinho havia sido expulso por causa dele. De repente, passos lentos foram ouvidos na sala, indicando que alguém se aproximava. A imperatriz olhou para o menino com olhos assustados, e ambos ficaram em silêncio, esperando para ver quem entraria por aquela porta. Para surpresa de todos, o comandante da guarda real apareceu, e trazia uma pequena gaiola com um filhote nos braços. Yuri pulou do sofá, transbordando de alegria ao finalmente ver seu amado e peludo Lulu novamente. O comandante explicou que havia recebido ordens para vigiar a tia, e quando viu que o filhote seria jogado fora, o escondeu em segurança. O jovem homem também tinha uma mensagem de Sua Majestade, o Imperador: se o príncipe herdeiro quisesse ficar com o filhote, ele poderia permanecer no castelo sem problemas. Essa foi, sem dúvida, a melhor notícia que o pequeno Yuri poderia receber, e foi um momento realmente maravilhoso. Nada substitui os olhos felizes de uma criança que reencontra seu amiguinho peludo. Mas, antes de o filhote poder viver tranquilamente na mansão, ele precisaria ser levado ao veterinário para um check-up. O jovem então se apresentou, seu nome era Johann, coronel da 5ª Divisão do Império Hilariano. Ele sorriu, feliz por ter cumprido uma missão tão importante dada por seu mestre, e prometeu visitar novamente a imperatriz e seu filho. Daria agradeceu ao jovem pela visita agradável. Aparição inesperada, e naquele momento ela sentiu uma forte onda de nostalgia. Antes, absolutamente ninguém se importava com a imperatriz, e nenhum dos aristocratas lhe dava atenção. Johann era o único que nunca deixava de cumprimentá-la e dizer palavras gentis, mesmo quando passavam muito tempo sem se ver. E foi por isso que a imperatriz decidiu pedir um favor a Johann, mesmo sabendo que atender a esse pedido lhe traria muitos problemas. Depois de sussurrar os termos do acordo no ouvido do jovem, ela viu a expressão preocupada e cheia de confusão no rosto dele. No dia seguinte, as criadas receberam uma tarefa importante logo pela manhã, e Yuri também quis participar. Seu peludo Lulu foi cuidadosamente lavado com shampoos especiais no banho, para que finalmente deixasse de cheirar mal. Assim que o garoto pensou em lavar o filhote também, lembrou imediatamente dos gritos de Adelaide, que o chamava de animal sujo. Mas naquele momento, a doce imperatriz se aproximou, arregaçou as mangas e anunciou que também ajudaria a dar banho no filhote. A governanta-chefe assegurou que não poderiam permitir que a imperatriz sujasse as mãos com um animal de rua. Mas Daria percebeu que a remoção e o exílio da antiga governanta surtiram efeito, agora elas estavam tentando reconhecer seus erros e até começaram a tratá-la com mais respeito. A imperatriz garantiu que estava tudo em perfeita ordem e que ficaria feliz em ajudar a lavar aquele adorável filhotinho. O nome do filhote era Lulu, e parecia que ele amava nadar. Daria perguntou a Yuri se ele queria participar, afinal, era o querido Lulu dele. E tudo estava bem, o cachorrinho adorava se molhar e espalhava água por toda parte. Parecia que o menino tinha medo de alguma coisa, mas ao mesmo tempo queria muito cuidar do seu amiguinho. Apesar das dores que a tia Adelaide lhe causou no passado, Yuri correu alegremente até seu peludo favorito e lhe deu um tapinha na orelha. Todos estavam imensamente felizes durante o banho do filhote, cada minuto era cheio de risos e felicidade. E quando finalmente terminaram de lavar o cachorro de rua, todos ficaram admirados com a beleza de Lulu. Ele tinha o peito e as patinhas brancas, e a ponta da cauda era fofa e branquinha como neve. Ninguém poderia imaginar que um rostinho tão bonito estivesse escondido por baixo daquela sujeira o tempo todo. Enquanto isso, as criadas lá embaixo eram observadas por um jovem no escritório do imperador. Ele relatou que o filhote estava tão sujo que, depois do banho, parecia um cachorro completamente diferente. E se o imperador não tivesse dado a Johann a missão de vigiar a senhorita Adelaide, aquele lindo filhote já estaria vagando pelas ruas da cidade há muito tempo. Johann estava imensamente orgulhoso de ter conseguido cumprir sua missão com tamanha habilidade, e queria muito que o imperador tivesse visto como ele salvou o filhote de forma heroica. O jovem disse que estava até pronto para enfrentar toda a organização se fosse preciso. Mas o imperador pediu que ele não se empolgasse demais.
Perguntou se Johann já tinha pensado em qual punição a senhora Adelaide merecia por suas ações. O imperador havia decidido enviá-la para um monastério na região de Candela, no Frio Norte. E Johann achava que seria melhor ser executada do que ser mandada para um lugar tão terrível. Ele considerou se aquilo não era cruel demais e se o imperador realmente tomaria essa decisão. Mas, na verdade, foi a própria imperatriz quem organizou a viagem, e também pediu a Johann que informasse a sua majestade que ele devolvesse todos os poderes de decisão ao palácio da imperatriz. Entregar os direitos ao palácio da imperatriz também significava confiar a ela a educação do príncipe herdeiro, e certamente haveria pessoas que tentariam aproveitar essa oportunidade. O imperador temia que a família oportunista atacasse Yuri no momento certo, e eles não podiam expor o menino a esse perigo, nem permitir que os inimigos tivessem sucesso e tomassem o trono. Então, o imperador deu sua permissão a Johann e declarou que confiava na decisão da imperatriz, entregando a ela o direito de administrar o palácio. Depois do banho divertido com o filhote, a imperatriz sentou-se em uma cadeira e percebeu o quanto estava exausta. Eles estavam completamente cobertos de espuma, Yuri ria tanto, e parecia ainda mais uma criança. A imperatriz ficou imensamente feliz por Lulu ter voltado para eles. Em sua vida passada, ela havia se deparado com a mesma situação, mas, naquela época, ninguém defendeu o menino, e Lulu foi simplesmente jogado para fora do palácio para se virar sozinho. Agora, a imperatriz se perguntava, que direito ela tinha de aproveitar a vida, enquanto seu filho tinha que sofrer tanto? Na vida anterior, ela foi uma pessoa completamente diferente. Durante 15 anos, até sua morte, ela nunca percebeu o sofrimento de Yuri, e por isso, não pôde fazer nada em relação à sua infância dura. Sua falta de intervenção e sua recusa em enxergar a verdade se transformaram em uma culpa mortal, um pecado que ela teria que carregar pelo resto da vida. Ela não podia mudar o passado, nem apagar o sofrimento que Yuri enfrentou sozinho. Por mais que Daria tentasse compensar, nunca conseguiria se livrar da sensação de que o que fizesse nunca seria suficiente. Mas ela estava decidida a nunca mais deixar seu filho triste. Sua vida agora era completamente diferente. A criada Emma bateu à porta de seu escritório, e, ao lado dela, estava o pequeno príncipe herdeiro. A imperatriz ficou encantada ao ver Yuri em seu escritório, pois agora eles podiam fazer muitas coisas juntos. Mas, por algum motivo, o menino se escondeu atrás da saia da criada, com lágrimas enchendo seus olhos. Yuri admitiu que queria compartilhar suas experiências com a mãe e já vinha planejando fazer isso há muito tempo. Ele estava muito nervoso, pois ela nunca havia falado sobre seus sentimentos antes, e para ele, aquilo era completamente novo. A imperatriz sorriu docemente e pediu ao filho que lhe contasse tudo o que se passava em seu coração, porque ele tinha todo o direito de fazer isso. O menino se lembrou de como, no outro dia, depois que sua mãe se aproximou dele, ele imediatamente fugiu. Agora, ele admitia que estava muito arrependido. Ele tremia e insistia que deveria ter se desculpado e apoiado sua mãe antes. Por isso, decidiu pedir sinceramente perdão. A imperatriz não estava nem um pouco zangada com seu amado filho. Para ela, ele sempre foi o único raio de luz. E provavelmente, naquela ocasião, ele se comportou daquela forma não por vontade própria. Yuri admitiu que estava com muito medo pelo cachorrinho. Ele sabia que, se Lulu fosse descoberto, poderia ser punido. A imperatriz, no entanto, tinha certeza de que Yuri havia tentado fugir de todas as formas para salvar Lulu, para que ninguém a encontrasse. Yuri lembrou de um passeio, quando ele e sua mãe estavam indo colher um lindo buquê de flores, e confessou que ainda queria fazer isso. Daria prometeu que nunca mais deixaria seu filho sozinho, e que agora fariam tudo juntos, que nunca mais se separariam. E essa promessa precisava ser cumprida. Yuri carregava muitas responsabilidades pesadas nos ombros e tinha que suportar esse fardo sozinho. Mas agora, a imperatriz esperava poder aliviar um pouco o peso em seu coração. A relação entre a imperatriz e seu filho era simplesmente maravilhosa, e naquela manhã, o pequeno Yuri decidiu mostrar algo à sua mãe. O garoto mexia animadamente em sua mochila enquanto segurava o vestido da criada Emma com a outra mão. A mãe se aproximou de seu filho e disse que ele podia fazer o que quisesse, que não precisava mais ter medo de nada. Ele sempre poderia falar sobre tudo, como estava cheio de energia, como haviam brincado muito naquele dia, ou até mesmo contar sobre um pesadelo horrível. A mãe prometeu abraçá-lo e ouvi-lo, não importava o que fosse. E mesmo que nada de especial tivesse acontecido, se o menino quisesse apenas compartilhar alguma coisa, ele sempre poderia se aproximar de alguém que o amava. E a imperatriz ficaria feliz apenas em ouvir sua voz.
Ao segurar as mãos da mãe pela primeira vez, o menino sentiu uma sensação estranha, como se estivesse completamente seguro. Mas era a hora da imperatriz voltar aos seus deveres, e o filho ficou sob os cuidados de uma atenta criada. Mais uma vez, a mãe disse que, se Yuri quisesse conversar, poderia procurá-la a qualquer momento, ou que ela mesma iria até ele com alegria. Esse tipo de relacionamento era novo para eles, então o pequeno Yuri ainda não sabia bem como se comportar. Quando Yuri disse que estava na hora de voltar, a imperatriz pensou que ele estava se referindo ao festival da coroação, que aconteceria em seu 6º aniversário. Naquela ocasião, seus pais lhe presentearam com uma espada e um escudo, símbolos de amor e confiança. Essa cerimônia representava que o imperador reconhecia oficialmente o príncipe herdeiro como sucessor legítimo do império. A imperatriz se voltou para Emma com um pedido, mas antes precisava levar Yuri para resolver alguns assuntos. Depois disso, pediu que Emma fosse encontrá-la, pois tinham algo importante a tratar juntas. Naquela noite, o garoto ficou acordado até tarde ao lado de uma carta que escrevera para sua querida mãe, na qual falava sobre uma aula interessante de dança. Ele via sua mãe como uma grande imperatriz, com deveres e responsabilidades importantes, por isso ela sempre estava disposta a ouvi-lo, mas ele também não queria abusar disso. Além disso, havia outro jovem que também estava reivindicando o título de príncipe herdeiro, e que abertamente zombava de Yuri. O menino não queria se envolver com os assuntos imperiais. Ele só queria viver, se divertir e ser feliz como uma criança comum. Sentado em sua cama, abraçando os joelhos com tristeza, ele olhava para a fofa Lulu, que também parecia triste, junto com seu dono. Ele pegou o cachorrinho nos braços, e Lulu olhou com devoção. Abraçando suavemente sua companheira peluda, o menino prometeu que nunca decepcionaria ninguém. No dia seguinte, a imperatriz estava de ótimo humor e decidiu dar um presente a Yuri. Naquele dia, ela resolveu se despedir de um item valioso, pois precisava urgentemente de dinheiro. Era um colar com pedras preciosas, um presente do primeiro mês de casamento com o imperador. Na época, ele permitiu que ela o guardasse, e se ela não gostasse, poderia simplesmente jogá-lo fora. Esse presente havia sido dado por seu primeiro marido e simbolizava que, naquela época, o imperador a reconhecia oficialmente como esposa. Emma então perguntou se a imperatriz tinha certeza de sua decisão era significativa, pois era algo bastante caro para ela. Até que os direitos sobre o palácio da imperatriz fossem oficialmente reconhecidos, Daria não tinha acesso ao tesouro e agora possuía um orçamento muito limitado. Antes, ao olhar para aquela joia, ela se sentia inspirada e digna do papel de imperatriz. Mas agora, não precisava mais depender de suportes externos, a heroína era capaz de seguir em frente sozinha. Ela tinha certeza de que aquele colar poderia ser vendido por uma boa quantia, mas tinha algo diferente em mente para a criada Emma. Daria percebeu que Yuri sentia muito afeto, e até uma espécie de proteção, quando estava ao lado de Emma. Por isso, queria agradecê-la. Uma joia delicada era um excelente presente para uma criada, e a imperatriz queria demonstrar seu respeito. Daria tirou uma delicada presilha de pérola da caixa. Como Yuri tinha tanto carinho por aquela dama, isso significava que ela era uma boa pessoa. A imperatriz prendeu a joia no avental branco como a neve de Emma e teve certeza de que ela gostaria do presente. Na verdade, Emma sentia medo do poder de Adelaide e, por isso, não conseguia proteger Yuri totalmente. Agora, ela estava muito preocupada se a imperatriz a perdoaria por esse comportamento. Ela podia ajudar de muitas formas. A imperatriz então admitiu que contava com o apoio contínuo da jovem e que confiava nela completamente. Emma colocou a mão sobre o coração e declarou, com confiança e respeito, que prometia servir Sua Majestade com todo o coração. Aquela presilha agora era seu presente mais precioso, um símbolo do respeito da imperatriz. Emma então perguntou o que a imperatriz planejava dar de presente ao pequeno Yuri. Parecia que a mãe tinha grandes planos para esse presente e ela os contaria com um rosto alegre. Sua Majestade queria comprar um escudo para o príncipe herdeiro, mas ultimamente não havia nenhum disponível. Um comerciante veio até elas e disse que conseguir um escudo era algo bastante complicado, mas que tinha muitos outros presentes. A imperatriz entendeu que o comerciante não possuía um escudo adequado, mas ele garantiu que ela provavelmente mudaria de ideia, qualquer presente poderia servir ao menino. Ele tirou um dos escudos de brinquedo e perguntou se aquilo serviria para o Festival da Coroa. Emma ficou indignada, pois era apenas uma imitação barata de um escudo de verdade. Aquele vendedor estava sendo leviano com a família imperial. O comerciante se desculpou, dizendo que aquele era o último escudo que possuía e que não havia mais nenhum disponível.
Junto com o comerciante estava um jovem, que implorou, dizendo estar muito arrependido por não terem conseguido preparar um escudo adequado para Sua Alteza, o príncipe herdeiro. Ficou claro que os comerciantes não tinham o que era necessário, e que a imperatriz havia pedido ajuda em vão. Ela agradeceu aos rapazes por selecionarem com tanto cuidado os produtos para a casa imperial durante todo esse tempo. Mas, diante do ocorrido naquele dia, a imperatriz admitiu que eles nunca mais se encontrariam. O comerciante ficou indignado, como o imperador pôde se casar com uma baronesa tão jovem, que ainda por cima ousava se comportar com tanta arrogância? Ao notar a criada, o comerciante a agarrou pelos cabelos e perguntou se ela queria sair com ele à noite. Mas a dama o empurrou com todas as forças, fechou a porta na cara dele e disse, furiosa, que ele nunca mais poderia mostrar sua cara careca diante da imperatriz, ele não era mais útil. Emma se sentiu constrangida, pois foi ela quem havia convidado o comerciante ao palácio, acreditando que ele traria um presente adequado para o filho da imperatriz. Ela se sentia culpada por isso ter gerado um conflito, mas segundos depois percebeu que estava errada em seu julgamento. Daria, sorridente, mostrou um brinquedo muito engraçado. Graças à criada, a imperatriz agora tinha uma grande variedade de presentes maravilhosos para escolher, e não via sentido em puni-la por isso. Emma achava que a imperatriz queria um escudo, que não estava entre os itens disponíveis, mas a verdade é que Daria planejava providenciar o escudo para o Festival da Coroa em outro lugar. De repente, o jovem anunciou uma notícia triste: o Duque Strugler havia comprado todos os escudos e espadas do país antes do festival. Por causa disso, seria difícil para a imperatriz encontrar um escudo adequado para Yuri. O duque era primo do imperador e seu principal objetivo era remover Yuri de qualquer forma e privá-lo do direito à sucessão, para que seu próprio filho se tornasse o próximo imperador. A razão do casamento da heroína com o imperador foi justamente para impedir o duque de colocar seu herdeiro no trono. O casamento sem amor foi assinado apenas com o objetivo de gerar um herdeiro. Daria se virou para o ajudante do comerciante, entregou-lhe uma carta e pediu que a levasse diretamente à cidade, e o mais rápido possível. Emma entendeu que a imperatriz claramente já tinha um plano, por isso agia com tanta firmeza. O jovem olhou para a imperatriz com olhos assustados, estava claro que ele também receberia uma missão. A criada não conseguia entender por que a imperatriz estava dando tantas ordens, mas, naquele momento, a senhora estava incrivelmente feliz. Afinal, a festa de aniversário do príncipe herdeiro Yuri estava prestes a acontecer, e todas as mansões já tinham sido avisadas sobre esse evento tão alegre. Todos sabiam disso, exceto o pequeno Yuri. E a criada pediu a Johann que, por favor, não gritasse pelo palácio.